Olá a todos, aqui é o Cláudio e antes de tudo um pequeno aviso. O Camisa 8 foi originalmente publicado como um podcast mensal, mas a começar por mim, eu acho um tempo longo entre uma edição e outra. Mas no momento não pode ser diferente porque eu não tenho tempo. Então criamos um no campo. A ideia é ocupar esse espaço que fica entre uma edição e outra com uma entrevista de pouquíssima edição e sobre algo que esteja acontecendo, ouvindo pessoas que estão realizando trabalhos relevantes no futebol do Rio de Janeiro. E dessa forma eu vou tentando tocar o projeto de uma forma que me agrade mais, com esse intervalo menor entre as edições. Bom, eu conversei com o Gerson Pita, que é jornalista e membro da Infernizada Tricolor, uma barra do Duque de Caxias Futebol Clube. Ao lado do Ico Goulart, ele é responsável pelo documentário Nada Nos Para, sobre a Infernizada Tricolor e o amor destes torcedores pelo Duque de Caxias. O Gerson falou sobre o documentário, que surge do seu trabalho de conclusão de curso, falou também da Infernizada Tricolor e do papel das Barra Bravas no futebol carioca. A ligação com o Gerson, ela caiu em determinado momento, então não estranhe, tá? Não é problema no seu smartphone. Eu deixei um tempinho de silêncio na gravação para deixar claro esse momento da perda de contato, mas quando a gente retoma a ligação, o Gerson concluiu o que estava falando. Nada Nos Para está no YouTube, basta procurar por Nada Nos Para o filme, mas se preferir, o link está na descrição do episódio. Fiquem com a entrevista e voltamos no dia 15. Então, Gerson, eu vi que você falou no site do Duque de Caxias que o documentário ele tem origem no seu trabalho de conclusão de curso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de conclusão de curso até chegar no documentário. Então, vamos lá. Eu fazia comunicação social, habilitação em jornalismo na Universidade Veiga de Almeida. E aí eu estava pensando em realmente fazer... Todo estudante ele pensa em fazer algo que é sobre o seu domínio, para você poder embasamento e você realmente não fazer com que esse processo estressante do trabalho de conclusão de curso seja muito atenuado. Então eu pensei que a coisa que eu mais domino é a história do Duque de Caxias Futebol Clube, que eu sou um amante do clube há muitos anos. E como eu percebia que era uma coisa de falta de entendimento, de baixo entendimento para todo mundo que estava ao meu redor, eu tinha que explicar uma história do Duque de Caxias. Toda vez que eu contava que eu era torcedor, eu tinha que contar essa história. E as pessoas realmente não tinham embasamento nenhum teórico. Eu entendi que tinha essa necessidade da gente contar a história, ter uma história contada. Aí eu decidi fazer meu trabalho de conclusão de curso sobre a história do Duque de Caxias Futebol Clube. No começo foi como todo pensando em trabalho de conclusão de curso, a gente pensa no macro e vai para o micro. Eu estava pensando em falar da história do Duque de Caxias como um todo e falei na minha parte teórica do meu trabalho. Meu trabalho foi um produto audiovisual que ele consistia, ora, trabalho teórico, prática, foi para monografia dita, e um produto audiovisual que foi o TCC, que foi o vídeo. Quando eu fiz o vídeo, eu vi que eu e o Igor não estudava comigo, ele era um amigo videomaker que já tem um trabalho fora, já tem vários documentários gravados por ele. Eu pedi autorização da universidade e a universidade não viu problema de eu incluí-lo nas minhas gravações, até porque eu ia continuar com a parte do roteiro, direção de imagens, e ele ia fazer a câmera, ele ia fazer a fotografia. E aí foi assim. Quando a gente começou a gravar, nós vimos que realmente o material ele ficou a gente fez muita imagem extra, porque geralmente, né, assim, o estudante de jornalismo, quando ele está pensando em fazer um documentário, ele foca muito nas entrevistas, né, propriamente dita. Com esse olhar que o Igor trouxe de fora, a gente fez muita imagem de apoio. E aí as imagens de apoio, elas que realmente a gente usou o nome literal, elas apoiaram o documentário e trouxe uma dramaticidade muito boa. Quando a gente viu o resultado do TCC, que foi o primeiro estágio do
do Nada Nos Para o filme, a gente deu um estalo, a gente pode fazer alguma coisa melhor, a gente pode continuar, pode ser um trabalho continuado. Não que o TCC não tenha sido bom, por exemplo, eu tirei a nota 10 no TCC, mas a gente percebeu que a gente podia fazer algo a mais. Aí a gente falou assim, não, então vamos fazer um documentário. No momento que eu fui aprovado, a gente não parou de fazer o documentário, a gente continuou gravando, a gente continuou editando, a gente continuou estudando, nós fizemos um curso fora, nós dois, eu e ele, e aí de direção de imagem, então a gente, ao longo desse tempo, por isso foi um processo muito demorado. Desde o começo das primeiras gravações, no filme tem imagens minhas de apoio, imagens de arquivo minha, que eu já tinha essa ideia de fazer o documentário já de anos, já no começo do meu curso. Então, eu usei algumas imagens de arquivo e ele entrou com algumas imagens de apoio e imagens de gravação. Então foi isso, a gente foi juntando, lapidando, foram 3 anos de intensa gravação, estudo e edição para lançar esse material agora. Você falou desse seu processo da pesquisa, né? Que você sai do macro para chegar no micro. E a minha questão na hora que eu comecei a ver é por que falar da Barra, né? Da Infernizada Tricolor, e não falar da história do clube no documentário? Então, porque a gente tinha, exatamente foi por causa disso. A gente imaginava ir do macro contar a história do Caxias Futebol Clube. E aí, conversando com o meu orientador, ele falou assim, beleza, você vai falar sobre a história do Caxias Futebol Clube, mas você vai se basear em quê? Você vai contar a partir do quê? Você vai contar, por exemplo, a partir da visão dos jogadores? Você vai contar a partir da visão dos dirigentes? Vai passar uma imagem mais institucional? Ou você vai contar a imagem a partir da imagem dos torcedores? E aí, quando eu percebi que eu escolhi fazer dos torcedores, e aí eu também percebi que não é uma torcida organizada, já é uma coisa de um entendimento já mais complexo, porque você explicar que tem torcedores organizados do Duque de Caxias é uma coisa. Você explicar que são barra bravas do Duque de Caxias é outra coisa totalmente diferente. E aí eu vi que realmente era um diferencial, porque eu também tinha que explicar o que é barra. E aí, como eu tenho um livre acesso, e também é um assunto que me interessa, essa questão da Barra Brava, dos estudos de torcida sul-americana, eu falei, não, vamos fazer da ótica da Infernizada à Barra Brava. E aí foi assim que a gente pensou fazer o Nada Nos Para. Essa era a minha outra pergunta, que o documentário ele faz essa questão de separar o que é uma barra de uma torcida organizada, né? Valorizando esse lado festeiro, afetivo entre os membros, e rejeitando também um aspecto violento que é associado às organizadas. Sim, e eu acho que isso fica claro quando, por exemplo, vocês entrevistam idosos, tem uma torcedora que acompanha a Infernizada Tricolor. Dá para você falar um pouquinho de como você entende essa diferença entre a organizada e uma barra brava? Vamos lá. Assim, convencionalmente, aqui no Brasil, a gente nem, conversando entre os outros grupos de barras bravas, a gente já convencionou que até o próprio modelo de barra brava que a gente importou da América do Sul a partir de 2007 e 2006, a Loucos do Botafogo foi a precursora. Logo depois veio a Infernizada, e para você ver que a Infernizada ela é mais antiga, a barra brava mais antiga do que muitas barras bravas, assim, até de time grande. A Infernizada ela é mais velha do que a Nação 12 do Flamengo, por exemplo. E aí, o próprio conceito de barra brava que a gente importou lá em 2007, 2006, no começo dos anos 2000, já não é mais o conceito que a gente está usando aqui. Exemplo, os barras bravas na Argentina são conhecidos por ser torcidas altamente violentas. Os barra bravas na Argentina, eles são conhecidos por serem os mandantes do tráfico local de Buenos Aires, por exemplo. O barra brava, presidente Capô,
que é o presidente, quando o presidente de uma barra se chama capô. O capô da Barra Brava da Laguarda 12, do Boca Juniors, ele é altamente procurado na Argentina. A Interpol já expediu processo de procura dele na Europa, ele não pode sair da Argentina e coisas assim. Aqui no Brasil, a gente também está mudando a Barra Brava, porque, por exemplo, a gente percebe que a Barra Brava, ela pegou essa fama aqui de ser uma torcida mais pacífica, então a gente consegue aglomerar um contingente de pessoas que elas são do mais diferentes níveis pessoais e de filosofias pessoais. Exemplo, no filme a gente viu que tem idoso, tem mulher, mas dentro do dia a dia de uma Barra Brava, eu vejo vários e diversos perfis. Como tem numa arquibancada. É normal a arquibancada, historicamente, era conhecida por juntar, aglutinar pessoas das mais diferentes camadas e das mais diferentes perfis. Só que a Barra Brava, a gente já vê que é um público que ele já é segmentado, ele já é um pouco, como eu posso dizer, ele não se adequa à torcida organizada. Você vê muito, eu contei na história, que tem o evangélico, a gente tem professor de matemática, tem professores dentro da Barra Brava. A gente vê que são perfis que não se acostumam, eles não se adaptam àquele perfil de torcida organizada, que hoje em dia, infelizmente, é banalizado e tem muita violência. Então você vê, por exemplo, um professor, um idoso, uma garota, que ele tem muita paixão por um clube, mas ele não consegue se adaptar a esse estilo violento, às vezes, nem sempre, tá? Nem sempre violento, mas muito efusivo, às vezes de crítica demasiada, de presença demasiada. Eles vêm na Barra Brava, eles conseguem se adaptar na Barra Brava mais facilmente. A Barra Brava, no caso da Infernizada aqui, a gente tem, assim, a gente teve casos já de pessoas com deficiência, algum grau de deficiência, algum grau de transtorno mental. E eu falo isso com a mais tranquilidade possível. Você vê que são pessoas que realmente... Desculpa. Esse negócio de internet, né, cara? Tudo bem. A gente pode... Você estava falando dessa questão da Posso diversidade, continuar? né? Então é um público que eu vejo que realmente ele não se adapta na torcida organizada. Eu acho que, assim, não, é uma crítica que a gente precisa fazer. Eu amo a cultura do futebol, não tenho nada contra a cultura da torcida organizada, inclusive gosto, inclusive já fiz parte, inclusive não acho que a organizada tem que acabar. Eu acho que alguns fatores, algumas coisas que a gente vê na televisão, infelizmente tem banalizado a torcida organizada, e isso faz com que ela perde um pouco de espaço, ou ela tá perdendo espaço para o povão, ou para Barra Brava. A gente vê isso, um grande sinalizador disso é a torcida do Flamengo, que a gente viu que realmente cada vez mais ela está perdendo espaço para o povão. A torcida do Botafogo não, está cada vez mais, hoje a Loucos pelo Botafogo é a principal torcida do Botafogo e é uma Barra Brava. Então, na Infernizada do Tricolor, eu vejo assim, eu vejo o perfil dos garotos e garotas, que é um perfil que não se adaptaria à torcida organizada. É sim um pessoal assim, mais atuante na internet, é um pessoal mais jovem, apesar de a gente ter as figuras dos senhores que a gente botou no filme. A Infernizada tem muito jovem, tem aquele garoto que acabou de sair do ensino médio, que ainda está se descobrindo como homem, ainda não está à procura do primeiro emprego. Então, é um grupo que a gente vê que assim, não se adaptaria na torcida organizada, e eles conseguem ver a Barra Brava como uma válvula de escape para continuar torcendo e colocarem isso tudo de alguma forma na arquibancada. E aí, sobre aquilo que eu estava te falando, da diferença da organizada para a torcida da Barra Brava para a torcida organizada,
Eu te falei que a Infernizada Tricolor e os movimentos de Barra Brava no Rio de Janeiro, principalmente, a gente já não se intitula mais Barra Brava. Assim, entre a gente não fala que é mais Barra Brava. A gente fala só que é Barra. Porque realmente algumas coisas, alguns padrões, a gente tá nem daquele modelo lá sul-americano a gente está seguindo. A gente nunca vai deixar de usar as nossas barras. São aqueles tecidos que a gente prende verticalmente em cima da torcida. Mas uma Barra Brava legítima, sul-americana, não tem uma faixa com nome infernizada como a gente tem. Uma Barra Brava, por exemplo, não usa um bandeirão. Esse ano, eu estou providenciando um bandeirão para infernizada. Porque a gente também não vai pegar um modelo engessado que deu certo e falar assim, eu só vou replicar aqui no Brasil e acabou. Não, a gente também tem que adequar e ver o que da cultura a gente consegue ou não, que pega ou não pega, e também sentir a cultura local. Um exemplo disso é, por exemplo, os cânticos. A gente não fala que a Barra Brava tem música, tem canções. Os cânticos da Barra Brava, eles são muito extensos. A letra, ela é muito... Ela é grande, tem melodia. Então, eu sou muito fã de melodia nos cânticos das Barras Bravas. Mas, por exemplo, as letras muito grandes não empolga no Brasil. Eu já percebi essa minha estrada aí de Barra Brava que não empolga. E assim, é uma das características da Barra Brava. Então, há alguns anos a gente já está colocando alguns cânticos assim, que a gente identifica que dá para criar alguma semelhança. A gente está usando alguns elementos locais. Um exemplo disso foi ano passado, ano retrasado, um dos sucessos no Brasil foi a série La Casa de Papel. A gente pegou a música original da La Casa de Papel e fizemos um hit em cima daquele cântico, e ele empolgou, foi o cântico do ano, assim. Então, a gente, para te demonstrar que aquele modelo de Barra Brava sul-americana fechado já não é o modelo que a gente está usando aqui no Rio de Janeiro, até eu acho que no Brasil mesmo, entendeu? Porque a gente não pode associar somente que a Barra Brava é uma torcida mais pacífica e que vai cantar os 90 minutos. Não. Algumas coisas, assim, não é tudo de bom que a gente está importando de lá. A gente está tentando, na verdade, a gente está tentando importar tudo de bom. O que é de ruim, a gente está realmente tentando deixar para lá e medindo o que a gente consegue fazer com a nossa cultura e característica local. Sim, é justamente isso, né? Tem a nossa forma de torcer também, né? Exatamente. Assim, eu vejo muito, eu converso com um torcedor organizado, aquele cara que ele é mais ativo, ele, cara, a Barra Brava é um montão de lerdão, fica lá cantando pra caraca, mas a gente está realmente mudando, pra gente também não ficar conhecido sobre os argentinos. Tem muita gente que fala, Barra Brava dá moral para argentino. Não quero ficar conhecido como um grupo argentino dentro do Brasil. Não. Eu quero mostrar que a Barra Brava pode ser brasileira, e a gente está colocando as nossas características. Vai ter bandeirão na banda, vai ter sim um repique, vai ter sim um ritmo de samba, entendeu? Claro, não vou deixar a murga é o elemento principal da Barra Brava, mas sim, a gente pode ter uma caixa de som e a gente pode ter sim um elemento do nosso samba dentro da Barra Brava, pode ter elementos do funk, sim, que a gente usa elementos do funk dentro da nossa Barra Brava, e eu acho que tem que ser isso. Se a gente estiver numa Barra Brava, no Rio de Janeiro, cantando canção argentina de Buenos Aires, eu estou errado. Eu tenho que, sim, prestigiar a cultura local, e eu estou colocando, sim, elementos do funk dentro da Barra Brava. Por isso que hoje, eu até acho que você deva colocar na descrição Barra Bravas, mas eu acho que é importante citar esse projeto de mudança. Por exemplo, eu converso com o presidente da Loucos, com as pessoas influentes da Nação 12, de todas as Barra Bravas, dos 4 times de maior expressão e também dos times de menor expressão. A gente não pode deixar de citar a Legião 12 do Itaboraí, que é uma Barra Brava incrível, co-irmã nossa. A gente
sempre estar junto com eles, e não é nada do que vocês imaginam de aliança de torcida organizada. Não, é irmandade. O que eles precisam, a gente está ajudando, e não é, a gente não fala isso em nada, dizendo nas questões de violência. Assim, quando eles vêm aqui com o jogo para próximo do Rio, a gente tenta estar presente, tenta ajudar mesmo estruturalmente. Quando a gente está lá, a gente é super bem recebido. E não só Legião 12, tem Legião 12, também tem a Brava Raça Lusitana da Portuguesa. E é engraçado que a gente consegue, barra brava, consegue olhar para o outro e ter afinidade, ter aquela coisa que sabe do que você está passando. Eu nunca vi nenhum tipo de atrito entre nenhuma torcida barra brava. Eu vejo realmente muita irmandade. É só agradecer a cena de barra bravas no Rio de Janeiro, dos times de grande expressão, de menor expressão e também no Brasil. Voltando agora à questão do documentário, você falou desse processo de 3 anos, né, que levou para ficar pronto. Uhum. Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram nesse tempo? As principais dificuldades, cara, é porque, assim, como já é de praxe, cinema nacional, ele é muito desvalorizado no Brasil, e eu não vou nem ficar questionando por que ele é desvalorizado. Infelizmente, ele é desvalorizado. A gente sabe que não é uma coisa que monetariamente não é atrativo, ninguém está investindo. Então, todo o processo do documentário ele foi bancado por iniciativa própria. A gente não teve apoio, aporte financeiro nenhum, de nada, patrocínio zero. E a gente precisava alinhar com nossos compromissos profissionais normais, né? A gente precisava alinhar com a nossa rotina. Então, eu não consegui deixar de trabalhar para me debruçar sobre o projeto. E o Igor tampouco. E eu falo sobre o Igor, que o Igor é um cara assim, de uma agenda muito difícil, conflituosa. Ele também trabalha com esporte, ele trabalha na ANDE, que é a Associação Nacional de Deficientes Esportistas. A gente teve muito problema na edição, cara. Foi muito difícil o processo de edição, porque a gente teve muito material. Assim, a gente realmente, eu expliquei no pré-lançamento para todo mundo estava esperando um documentário de 50 minutos, 1 hora, aquele documentário que a gente vê na Netflix. E aí eu falei, gente, desculpa, não é porque a gente não quer, não é porque a gente não tem material. A gente só está fazendo um documentário de 20 minutos porque a gente precisa ver a necessidade de colocar esse filme em festivais, e é o tempo limite para um festival, 20 minutos. E também porque se a gente continuasse ainda nesse processo de edição, cara, ele ia demorar muito mais, porque a gente conseguir agendar um tempo para sentar, eu e Igor, e editar esse filme foi muito conflituoso mesmo. Então, se eu quisesse realmente perder mais tempo para editar um filme de 1 hora, 1h10, esse filme ia demorar mais anos para sair, e o material está ficando velho. Já tem 3 anos e o assunto está engavetado. E não é por falta de querer. Então eu falei, cara, vamos focar agora. Tem que ser 2019, é um ano de muito empoderamento para a eternizada. Então vamos lançar esse filme de 20 minutos. A maior dificuldade no processo de formatação desse projeto, com certeza, foi o processo de edição. O processo de filmagem, a gente, talvez por a gente estar tão apaixonado e tão motivado, a gente fez tanta filmagem que foi muito difícil, realmente, botar só 20 minutos na tela para vocês assistirem. Uhum. E teve um evento agora de lançamento, né, no último domingo? Sim. Como é que foi? Sim. Como é que foi o evento? Como tem essa resposta até agora também? Cara, olha, o evento, quando a gente pensou no evento, tudo na eternizada a gente imagina um quantitativo bem abaixo do que a gente pode ter. Eu acho que a gente até se superestima, sabe? E aí eu tava pensando, no dia que eu fechei o evento, eu falei, cara, eu não vou mentir pra vocês, tô esperando aqui 30 pessoas. E se vier 30 pessoas, eu vou estar super feliz, que essa é a nossa meta, porque já mostra que são 30 pessoas
interessados em cultura local, cinema e esporte, o que é muito difícil na Baixada Fluminense, entendeu? E eu falei, pô, se eu conseguir 30 pessoas, eu tô feliz. No evento de lançamento teve muito mais do que o dobro. Foi um dia que choveu muito, mas a gente nem sentiu, porque todo mundo estava tão ansioso, tão feliz de estar no evento, que foi um dia que eu consegui, por exemplo, reunir a torcida, os meus amigos, os meus familiares, os amigos do Igor, os familiares do Igor, amantes locais da cena, a cena que eu falo, cena Barra Brava, cena da cultura e cena da Baixada Fluminense. E foi um dia de celebração assim, muito legal, assim, que realmente eu só tenho a agradecer a todo mundo que foi, a resposta foi muito boa de todo mundo. E até agora a crítica está sendo ótima. Assim, a gente não esperava a crítica da forma que a gente está realmente. No fundo, depois que a gente acabou o TCC, né, o meu TCC, eu falei, Igor, o material é muito bom. Eu tô achando o material bom e não é porque a gente está fazendo. Ele falou, cara, eu também acho bom, mas eu ainda tenho medo de colocar esse projeto na pista e a crítica não for como a gente está esperando, porque a gente está olhando como apaixonado, né? E, cara, desde o momento que coloquei online, no YouTube e nas redes sociais, a resposta está sendo muito boa, a crítica está sendo muito boa, eu estou vendo muita gente entendendo o filme, além das pessoas que vêm falar que o filme está bonito, emocionante, não. Eu tenho visto muita gente falando que entendeu o filme, entendeu a questão do gigante, o que eu tentei expressar ali no roteiro foi a questão do Davi Golias. Eu tinha que criar um processo de herói, mas eu não conseguiria colocar o Duque de Caxias e a Eternizada como um herói, porque senão ia se confundir muito com o plebeu, porque realmente as condições são muito pequenas, são muito baixas. O Duque de Caxias, estruturalmente, é um time muito baixo, fraco. Então eu não ia conseguir explorar essa questão do herói. As pessoas não iam ficar sensibilizadas com o tamanho do Duque de Caxias. Então, realmente, no roteiro eu escolhi essa coisa do Golias, Davi Golias. A Infernizada ficou claramente como o Davi. E a resposta tem sido muito boa. As pessoas têm gostado, elas entenderam o filme. O que eu mais tenho ouvido falar são pessoas que falam que deu vontade de ir para arquibancada. É isso que era meu maior projeto dentro do Nada dos Falhas. As pessoas falam que têm vontade de conhecer agora. Eu passei por alguns lugares profissionalmente e as pessoas que eu conheci desde mais diversos lugares, da TV, rádio, jornal aqui do Rio de Janeiro, o pessoal tem aprovado muito, que uma surpresa para mim. E o feedback é muito positivo e continuar no projeto. A gente está tentando emplacar o Nada nos Pare algumas marchas de cinema, alguns cafés, né, algumas sessões de cinema, também a gente está inscrito em alguns festivais, e é fazer isso, alavancar o cinema local, alavancar a cultura e alavancar também a história do Duque de Caxias Futebol Clube. Bom, Gerson, obrigado pelo papo, viu? Parabéns a você e ao Igor. Eu desejo sucesso no documentário, sorte ao Duque de Caxias ao longo do ano, porque tem uma série B difícil. E então vou deixar um espaço para você falar mais alguma coisa do documentário, se você quiser, convidar o pessoal a assistir. Pode deixar também um salve lá para a turma de Caxias. Cláudio, só que eu não posso deixar de falar e citar o brilhante trabalho do Igor Goulart, sabe? Eu peço para todo mundo que gostou do Nada dos Para, ou que tem algum tipo de curiosidade a mais sobre esse tipo de cinema, esse cinema independente, jovem. O Igor é um rapaz muito jovem, o Igor tem 23 anos, e ele tem já alguns filmes como Observar e Absorver, e agora o Nada dos Para. O Igor é um talento do cinema. Esse filme não é só meu, eu quero muito que qualquer um que sentiu curiosidade
procurar saber mais sobre o trabalho do Igor, jogar no YouTube. Ele é muito bom fotógrafo também. E convidar assim, todo mundo a se inteirar mais. Quem quiser conhecer a Infernizada, ela é uma das torcidas assim, que ela abraça mesmo, abrange qualquer tipo de particularidade. A gente tenta ser muito solícito com todo mundo, dar muita atenção para todo mundo. Quem tiver qualquer curiosidade pode falar com a gente em qualquer rede social, que a gente vai dar o máximo para prestar qualquer tipo de esclarecimento, dúvida, e ajudar vocês a conhecerem a Infernizada de qualquer forma. Porque a Infernizada ela é muito democrática e ela está num processo de empoderamento muito grande. Nesses anos meio temáticos que a gente está passando, eu tenho pensado muito em cada vez mais empoderar os movimentos dentro da Infernizada. Hoje em dia, a Infernizada ela tem uma legião feminina muito grande, que não para de crescer, e só agradecer mesmo a crítica de todo mundo e esperar vocês na arquibancada, quem sabe, ajudando o Crítica X, fazendo parte da Infernizada, tá bom?